Graça e paz, queridos. Eu vou buscar um banco para eu sentar. Assim fica melhor para mim. Eu fiquei muito emocionado esta tarde com um videozinho que veio da Tailândia. Uma criança rouba um remédio para a mãe que está doente. E a mulher veio como uma fera em cima daquela criança. E pega a criança e começa... E o dono de um restaurante ali perto corre e disse: é para sua mãe que está doente? Disse, de cabeça baixa, um molequinho assim de uns 11 anos, sacode a cabeça. Aí ele paga a dona da farmácia lá o remédio e ainda pega diz a filha que está do lado assim, traz uma sopa, um invólucro e dá para o menino sai correndo e vai embora. 30 anos depois, ele continuava ajudando as pessoas, aparece um mendigo ali, pedindo a filha, que já agora moça, olha para ele e o pai vai e dá uma coisa para ele e pá! Tem parece um AVC e cai. E a historinha vai assim, ele no hospital e a filha, ele entubado e a filha chorando, querendo ver o pai, e aparece a conta, 792 mil, o dinheiro lá da Tailândia, e a moça então aparece o restaurante à venda, para poder pagar as despesas, e depois aparece ela, assim de joelhos em cima da cama, e quando ela levanta a cabeça tem uma carta. E a carta dizia: nenhuma dívida a pagar. Ela foi paga 30 anos atrás. O menino era o médico. Essa conta foi paga há 30 anos atrás. Eu fui tomado a lágrimas, como estou agora, sabendo que o benefício que a gente faz a um desses pequeninos é ao Senhor que fazemos. Nós precisamos andar por fé. Vocês devem ver que no boletim não está os pastores, os pregadores do próximo domingo. Não está aí. Nós queremos tentar ver se funciona andar por fé. Porque às vezes a gente anda pela preferência. Eu gosto mais daquele do que daquele outro e tal. Outro dia uma irmã me surpreendeu com essa afirmação: pastor, eu vou dizer uma coisa, eu não gosto do pastor tal, pregando. Eu tenho uma aversão por ele quando ele prega aqui. E eu não prestei atenção que era ele que ia pregar no domingo.
Se fosse eu soubesse, eu não tinha ido. Mas, pastor, eu precisava estar aqui nesse dia. Eu digo, minha irmã, às vezes Deus usa a mula para falar com a gente. Aquilo que a gente não quer. Então, a gente quer andar um pouquinho sem dar muitas informações quem é que vai pregar. É o Espírito Santo. E ele vai dizer alguma coisa. Jefão, ele está dizendo que as inscrições para o acampamento dos jovens ainda estão sendo feitas ali no final do culto. Ok. Outra coisa que eu anotei aqui, eu quero agradecer aos irmãos e aos patrocinadores do programa Café e Fé na TV Tarobá. Existem 2, 3 patrocinadores que mantêm o programa. E eu quero publicamente agradecer que por mais um período até o final do ano foi renovado o programa e aumentado 10 minutos sem que aumentasse o custo. Deus abriu as portas e nós estamos assim. Se Ele abrir, nós vamos. Se Ele fechar, nós paramos. Se Ele fizer, nós fazemos. Se Ele não quiser, nós não vamos fazer. E também respondendo a alguém que está perguntando o que pode fazer para ajudar a promoção, no site da igreja existe aqueles de fora que querem contribuir para que a obra expanda. Tem lá o lugar de contribuição, você faça, se for esta a ordem do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, e em Ti confio. Vamos ler lá, você que está hoje com a missão, Fernando vai fazer a leitura do texto. Até o versículo 5. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Até aí. Abre os nossos olhos, Pai, para que nós vejamos ao Teu Filho Jesus como a nossa habitação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes paradoxos. Porque nós habitamos nele e ele diz que vem habitar em nós. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. É uma dupla morada. Eu moro nele e ele mora em mim. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem habitar em nós. E nós nos tornamos
o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus. Ou não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então há um compartilhamento nesta relação. Pela graça de Deus, nós somos atraídos a Cristo, nós somos incluídos em Cristo, nós somos partícipes da Trindade. E pela graça de Deus, a Trindade vem morar em nós. Primeiro nós vamos a Ele, ou a ela, e depois ela vem a nós. Vós em mim e eu em vós. Nós na Trindade, no centro da vontade de Deus, na pessoa do Filho, é uma obra monérgica de atração divina. Monérgico significa um só trabalhou para isto. Nós estávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E nós fomos atraídos a Cristo, e nós fomos incluídos nele, e nós fomos feitos nele, foi feito nele a nossa morada, o nosso esconderijo. E ele, por sua vez, vem e habita em nós. Como é que pode isto? É inexplicável, mas é a realidade bíblica. Eu ponho o café no leite e o leite no café, e aí essa mistura fica agora difícil de se separar. É possível, mas é mais difícil. Nós estamos agora numa posição de segurança. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu não vou temer. Né? Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E depois ele diz assim, ele não vai se assustar com o terror noturno, com os medos. E nós começamos domingo passado a falar dos múltiplos medos que afloram na nossa história. Desde a cultura do lobo mau, para botar medo na criança travessa. As nossas histórias de ninar criança, os nossos cânticos de ninar criança, são cânticos apavorantes. Tutu marambá, não venha pra cá, que o pai da menina te manda matar. Boi, 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 boi da cara preta, pega esta menina que tem medo de careta. E por aí vai. A gente assombrando as crianças, botando medo para que elas fiquem obedientes. A cultura do medo é muito mais vasta do que nós pensamos. Por todos os lugares, olha o soldado que ele prende. Isso é pai que não tem autoridade, aí coloca medo nas crianças. Mas nós vimos domingo passado que há um medo existencial, um medo que surgiu
logo pós-pecado, esse medo é a separação de Deus. Ouvi a tua voz na viração da tarde, no meio do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Domingo passado a minha nora estava aqui e depois nós saímos juntos, eu fui dirigindo o carro, a mãe foi com o filho e a nora foi com o sogro. Nós estávamos em 2 carros e a minha nora então começou a especular sobre essa questão do medo. E ela me contou de uma peça que está passando lá em São Paulo, eu não sei se é Célia Nisquier, Alma Vila, Alma Selvagem, Alma Perversa, uma coisa assim, em que a atriz, ela é sobrinha inclusive do meu professor na universidade, Arnaldo Nisquier, e ela faz a peça nua, tratando dessa questão do medo, o medo existencial. Nós nos cobrimos e nos colocamos em grifes porque nós temos medo de não sermos aceitos. Muitas das roupas que nós usamos, se não tiver uma etiqueta especial, ela não nos vai dar status. E nós somos pessoas carentes, então precisamos, de fato, não é exibir, mas mostrar a nossa fragilidade, o nosso temor de não sermos aceitos. A separação do homem de Deus gerou uma cultura do medo. E nós andamos de um lado para o outro. E nós falamos que existe 3 M's que são terríveis. O M do mérito, o M do medo e o M da mentira. E nós vivemos muitas vezes com um eu idealizado, que o Brennan chama de o impostor que vive em mim. Uma realidade criada pela idealização, mas que não é uma realidade. Ele é falso. E ele é um ser tímido, apavorado com o julgamento. É um medo assustador. É um medo tenebroso do mundo invisível, do inusitado, do inexplicável. Como é que a gente vai ter que se haver? Também falamos que há o medo da luz, o medo chamado de fotofobia. Os escaravelhos que se escondem debaixo das pedras por causa da luz. O escorpião, ele não gosta do sol, não gosta da luz. Ele anda sempre nas cascas escuras das árvores, por dentro, nos lugares escuros. Talvez este seja um dos que o salmista esteja falando aqui, o medo dessa coisa fantasmagórica, desse sistema que aprisiona. E nós vimos o texto de João que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, aborrece a luz, mas quem pratica a verdade, vem para a luz.
Não é quem pratica o bem, porque essa não é a nossa praia. Nós não somos praticantes do bem. Não há bom nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Isso a Bíblia que diz. O nosso bem é sempre um bem egoísta e pulverizado de pecado. Hoje o pastor Mantovani tratou muito sobre essa questão da perversidade da natureza humana, da perversão essencial do ser humano, por melhor que ele seja. Vivemos num mundo da ditadura dos medos, do temor, da timidez. Se eu pegasse aqui agora, eu tenho pessoas bastante competentes aqui em várias áreas, a não ser os psicopatas. Esses não têm muito medo, eles são bem afoitos. Mas se eu pegasse um de vocês aqui de surpresa, vem cá, vamos, dê um testemunho aqui, fala aqui. Aí veste um pijama de timidez, e aí a gente fica com medo. Por quê? Porque eu tenho medo do que o outro pensa. E se eu pisar na bola e fizer uma coisa errada? E se eu disser um negócio? Porque nós não conhecemos a casa do amor, nós conhecemos a casa do temor, do castigo, e não o lugar onde a graça já realizou toda a obra de libertação. Então nós temos medo da opinião dos outros, temos medo de sermos culpados. Aí nós batemos um pouquinho nesse ponto aqui, que não é preciso viver debaixo da culpa, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí contamos a história do Daniel e da Jéssica, dos dois menininhos que, né? Que o negócio do pato. E já estavam perdoados, e ele foi perdoado. Quando ele foi perdoado, ele saiu do campo da timidez, do medo, da preocupação. E um ponto, eu ouvi o meu amigo Dr. Juarez Dietrich, que deve estar ouvindo a mensagem aqui, lá de Curitiba. Ele me disse que há pouco tempo atrás John MacArthur, pastor que está há muitos anos numa comunidade da graça nos Estados Unidos, ele há mais de 40 anos, ele disse assim, de forma até rindo, é muito difícil para um pastor de 40 anos de uma mesma igreja pregar uma mensagem original. Ele é sempre repetitivo. Eu digo a verdade. E a gente não tem originalidade. Mas eu fico contente que Paulo diz que é para falar as mesmas coisas e ficar batendo nas mesmas coisas, e bebo água todo dia, e eu gosto de água porque água é sempre água. Eu não me canso. Então, o medo da culpa eu não preciso mais levar. Mas é um outro medo que é muito, muito terrível, que é o medo da solidão. Mesmo porque não é bom a gente viver só. O próprio Deus disse, quando fez o ser humano, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você vê que o verbo está no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus está muito ligada à relação da Trindade. A Trindade é um Deus só, mas são três pessoas, e essas três pessoas funcionam num relacionamento, um relacionamento de amor, porque amor é vamos usar a expressão, é um sentimento que não se nutre por si mesmo, ele se nutre do outro.
para que eu possa viver em amor, eu preciso ter outro para amar. Senão, ele é autofágico. Ele iria me comer a mim mesmo. Eu tenho que ter o outro para poder enriquecer a relação. E viver em solidão não é bom. E como é que faz? Eu tenho que viver em solitude. Quando eu vivo em solidão, eu preciso da solitude. O que é a solidão e o que é a solitude? A solidão sou eu sozinho comigo. A solitude sou eu com Deus. Quando eu estou com Deus, ainda que eu esteja só, eu não estou solito. Eu estou na companhia de todo o universo. Porque este Deus, Criador do universo, está em mim, está comigo, está em todas as partes. E nós vamos ler agora Gênesis 31, 31. Gênesis 31, 31 é um fenômeno que aconteceu na vida de Jacó. Jacó foi um dos personagens bíblicos que mais reflete a natureza humana. Antes de ler, deixa eu só fazer aqui um pouquinho de pano de fundo. O Jacó, ele é filho de uma estéril. Aliás, ali na família de Abraão, os projetos de Deus são todos filhos de estéreis. Porque eles não são filhos da potência humana, são filhos do poder de Deus. E a mãe do Jacó, ela ficou 20 anos casada, sem ter filhos. E depois Deus resolveu agir e ela teve uma dupla na barriga. E essa dupla, ela trouxe uma guerra universal dentro dela. Quando ela percebeu que os dois estavam brigando dentro da barriga, ela foi para diante de Deus e disse: o que está acontecendo aqui? Ele disse: são duas nações que estão na tua barriga. E o menor será servo do maior. No original é mais ou menos isto, mas a significado é: o mais novo será o senhor do mais velho. Por isso que nós vemos a Rebeca dando guarida ao Jacó. Porque ela sabia, porque Deus já havia contado para ela que isso ia acontecer. Mas o Jacó já nasceu com a mão no calcanhar do Esaú. Eles brigaram na barriga, ele veio atrás pegando no pé. E a vida toda foi uma disputa. E a mãe fez uma preferência para o Jacó e o pai fez a preferência para o Esaú, que é uma das grandes tragédias que acontecem nas famílias. O Isaac gostava de caçar e o Esaú era muito esperto nesse assunto e o pai investiu nesse projeto, enquanto que o outro era mais caseiro, mais ajudador de casa, e a mãe com aquela história de Deus de que o menor seria o governante, deu a preferência para ele. Mas o Jacó, o menino era trapaceiro mesmo. Eles já puseram o nome dele de Jacó, que os nomes eram dados por características ou expressões da personalidade. O Esaú era vermelhinho, puseram esse nome de Esaú.
que é vermelho, Edom, Esaú. E o Jacó, trapaceiro, vigarista, que passa o outro para trás. Desde pequenininho ele tinha essa tendência. E ele foi assim, passou o irmão para trás, passou o pai para trás, e foi passou o sogro para trás. Mas o sogro era especialista, ele era um lambão. E aí passou o Jacó 10 vezes para trás. Ele encontrou uma escola melhor. Quando ele estava já cansado de ser passado para trás, que ele ficou, olha, presta atenção, a mãe ficou 20 anos sem ter filho, depois teve um filho, e ele ficou 87 anos sem casar. Não pense que Jacó saiu de casa jovenzinho, não. Já era bem madurinho. Eu estou com 69 e ele tinha 87 quando saiu de casa para casar. Quando ele voltou, ele estava com 107. É que a gente lê Bíblia sem prestar atenção nas contas e pensa que tudo é novinho assim. Quando você vê Abraão oferecer Isaac lá no altar, você pensa que ele ofereceu Isaac pequenininho. Não, Isaac tinha 20 anos, 20 para 22. E o que é mais impressionante é que o Isaac se deixa amarrar pelo pai, um velho, para amarrar e botar. Então o negócio coisa muito mais séria do que a gente está entendendo. E ele, depois de todo esse tempo, ele viu que o sogro estava passando ele para trás e ele resolveu fugir. E ele fugiu de casa e levou as 2 mulheres e o Labão veio atrás para um encontro, que é o encontro de Manaém, que é um encontro muito importante dentro do projeto de Deus na Bíblia. E quando aí o versículo 31 de Gênesis, que está mostrando o que Jacó está dizendo. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me torne a força as minhas filhas. Hã? As suas filhas. As suas filhas. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo. Por que você fez isso? Porque eu tive medo de perder. Esse é o medo da solidão. Eu não quero ficar só. E isso acontece principalmente com os trapaceiros. Eles são sufocadores. Eu tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. E aí muitas pessoas morrem de medo de perder filhos e vivem a vida toda com medo de perder filhos. Jó disse uma vez assim: aquilo que eu temia me aconteceu. Eu vou contar para vocês, foi quando Deus estava trabalhando com a minha vaidade, com o meu orgulho, naquela época. Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando com a cruz, nesta área de suspeitar que nós podemos fazer as coisas de Deus pela nossa própria força. Mas eu estava muito feliz com o filho que Deus havia nos dado. Ele era um menino bonito. Ele estava mais ou menos com uns 11 meses, não tinha nem 1 ano ainda. A mãe, sempre muito zelosa, o enfeitava, arrumava, botava umas roupinhas bonitinhas nele. E ele tinha uns cachinhos, aqueles mais velhos se lembram dele, aqueles cachinhos assim, parecia aqueles anjinhos barrocos, né? E eu entrei aqui nesse corredor, não era assim como agora, não, mas eu entrei assim com ele no braço. Você não pode imaginar o tamanho do papo. Eu entrei, todo feliz com aquele filho, é o filho.
meu filho. E quando voltamos para casa, eu cheguei lá em casa, eu morava ali na Rua Santos, 515, e estou lá no cantinho, e Deus diz assim: eu vou levar esse menino. Eu escutei. Eu procurei ouvir direito, eu vou levar esse menino porque ele é um ídolo para você. Rapaz, você vê um cara entrar em pânico, foi aqui. Eu me joguei no chão e disse: Senhor, pode levar. Está aí, eu te entrego. Pode levar. Porque eu te peço uma coisa: que entre nós dois não haja nenhum ídolo. Eu nunca vou ser sincero e leal contigo. Mas mesmo quando eu for infiel, tu permaneces fiel. Ele é teu. E ali naquele gabinete, naquele quarto, naquele canto, eu ouvi Deus dizer assim: ele agora fica, porque ele é meu. Ele é meu. O que é meu, eu deixo onde quero. Quantas pessoas aqui vivem com medo da solidão, ou medo de perder alguém, ou medo de perder um filho, ou medo de perder um marido, ou medo de perder, ou medo de perder, ou medo de perder. Você sabe o que é o ciúme? O ciúme é o medo de perder. Eu encho minha mão de barro e deixo o barro todinho ali, ó, e ele fica. Se eu apertar, ele sai por entre os dedos. Quanto casamento já evaporou-se? Por quê? Porque existe esse medo de perder. E ele é dia e noite, sugando a energia do sujeito. E aí ele torna ríspido, cobrador, antipático, que é o oposto de simpático no relacionamento. Eu disse outro dia para minha esposa, porque nós só estamos nós dois agora. Um filho mora em Curitiba, o outro em Valinhos, o outro lá em São Paulo, e nós estamos dois. E nem cachorro lá em casa tem. Estamos lá nós dois. Eu digo, ó, mulher, nós não podemos ficar com implicância, não. Nós vamos começar a desenvolver uma coisa chamada amizade. Porque no namoro nem sempre se desenvolve a amizade, porque tem, deixa eu usar a expressão, tem muito hormônio. Aí eu fui mais dócil. E você está mais excitado do que relacionando-se. Agora, na velhice, o hormônio diminuiu já bem. E o que precisa crescer nesse período é relacionamento. E relacionamento não se cresce com medo de ser rejeitado ou não ser aceito. Se tem que criar amizade. Amigo é uma relação de simpatia. E de simpatia empática, em que nós vamos quicar juntos. Você bota uma bola com a criança, ela joga a bola e ela pula junto com a bola. E a criança faz empatia com o movimento. Nós precisamos desenvolver relacionamentos. Agora, o medo impede isto. O medo da perda. Eu tive medo, caí fora. Fugi.
Nós hoje vivemos num mundo muito presos dentro de casas, com argolas fechando as nossas, com cercas elétricas, nós estamos prisioneiros. Mas a prisão maior não é esta aí, é a prisão dos afetos. Lá no Chile, em novembro, nós tivemos um encontro com pastores e foi muito precioso. E depois que nós chegamos aqui, um dia eu recebi uma mensagenzinha. Eu estava gravando os programas lá na coisa e recebi uma mensagenzinha no telefone da minha esposa. Eu queria ser abraçado como os pastores do Chile. Porque nós estávamos falando lá sobre essa questão do distanciamento do mundo moderno, nós não nos abraçamos, E nesse corre-corre aqui, vai para fazer uma coisa e outra, e minha mulher sentindo falta de um abraço. Abraço de marido, abraço de amigo. Eu quero ser abraçado como um pastor do Chile. E lá no Chile eu disse, você não pode abraçar uma pessoa com menos de 20 segundos. Esse abracinho que a gente faz assim, chega assim e faz... Ah, Maria Helena, esse não faz efeito nenhum. Vem cá, Júlio. Vem cá, Júlio. Tem que ser um abraço assim, quer ver? Então tá. Deu 11 minutos, né? É por causa do culto. Você tem que... por isso que Jesus dizia assim, olha, não saúde muito tempo, porque a saudação no caminho, quando você for pelo caminho, não, você vai pregar, não saúde as pessoas. Você tinha que demorar. Uma saudação não pode ser uma coisa rápida. É esse mundo que pergunta como vai você, mas não quer saber como você está indo. Tudo bem. É um processo de aproximar e tocar. Eu não sou fácil para isso, porque eu fui abusado sexualmente. Eu tenho medo. E tenho encontrado muitas pessoas que têm medo de se tocarem, porque elas também foram abusadas. E eu conheço o abusado no abraço. Porque quem já sofreu, sabe a dor do outro. E nós estamos com medo da solidão, desenvolvendo a solidão. Mesmo em grupo, nós somos solitários. Multidão Solitária foi um livro que deu muito ibope na década de 80. E hoje nós continuamos e vamos trabalhar com os jovens, porque agora eles vão fazer de novo a Era Glacial 2. É o projeto lá do acampamento, a Era Glacial 2. A era da falta de relacionamento. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então eu vou parar aqui e nós vamos voltar no dia que o Senhor mandar, que agora ninguém sabe que dia é. E nós vamos tratar ainda destes...
Olha, nós temos o medo da morte, nós temos o medo da vergonha. E aí? Tantos medos, que precisamos ser curados. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansa, ele não temerá os terrores das trevas, do mundo das trevas. Ainda que a nossa luta não seja contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais do mundo tenebroso, da maldade. Nós não temos medo nenhum, porque o Senhor é conosco. E eu passo pelo vale da sombra da morte, e não temerei, porque Ele é bem presente. E a vara e o cajado dele estão ali para cuidar dos seus. Guarde bem no seu coração que Deus é amor. Nós vamos repetir isso muitas vezes. E no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Isso aqui tem que estar entrando em nós e fazendo de nós pessoas dominadas, alimentadas pelo amor. Não por outra coisa que vai nos trazer paura, angústia, medo, vergonha, culpa, mas sim pelo amor de Deus. Ok? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.